chato, que não gosta de aparecer. E eu estava falando pro Chucre quando a gente estava vindo. Você não precisa saber muita coisa sobre mim, não, mas a coisa mais importante que eu gostaria que você soubesse sobre mim é que eu amo estar aqui. Eu amo estar em cima de um instrumento, fazendo o que eu aprendi e fazer para ele. Isso nunca vai ser negligenciado na minha vida. Eu sempre vou fazer isso. Eu quero estar velhinho fazendo isso. Isso aqui importa. Vamos adorar o nome dele? Jesus, em tua presença, reunindo-nos aqui. Vamos sua face,
Agradecer ao Senhor. Agradeça a Ele por estar aqui hoje. Isso é essa palavra. Com Deus lá te ensinou. O mistério de glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o teu morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pode continuar? Agora é hora de orar, para os nossos objetos.
costumamos fazer atos proféticos, não sei se todos acreditam em atos proféticos, mas eu acredito. Se você não acreditar, eu vou acreditar com você. Eu vou exercer minha fé com você, né? Atos proféticos nada mais é do que expressar o que a palavra de Deus diz. Extrair da palavra aquilo que são realidades espirituais e trazer para nossas vidas. Isso é um ato profético, né? Louvado seja Deus. Aqui nós vemos bolsas, em si, não é nem os objetos. É para os donos dos objetos. Os objetos é apenas uma representação de algo que há na sua vida. Por exemplo, carteira de trabalho representa a sua vida no sentido de trabalhar, de sustentação, a sua família, para honrar os seus compromissos. A sua bolsa aqui também representa a sua vida financeira, a chave do carro. Para mim, eu chamo até o carro de um tabernáculo ambulante. É um tabernáculo de roda que leva e traz, né? A gente leva pessoas para a igreja, traz, vai à igreja, vai até um local, um destino para pregar a palavra de Deus e fazer múltiplas coisas, né? Documentos pessoais, né? Que é a sua identidade física, né? Mas nós temos também uma identidade com o nosso Jesus, não é isso? Nós nos identificamos com a cruz, somos amigos da cruz. No tempo de Paulo tinha os inimigos da cruz. Hoje em dia também não tem os inimigos da cruz, mas nós somos amigos da cruz, né? Nós sabemos dos benefícios que de lá vieram para nossas vidas. Do contrário, nem aqui estaríamos, né? Então nós vamos fazer atos proféticos. Você concorda comigo, Pai? Aqui estão as bolsas dessas pessoas que aqui colocaram, que acreditam em atos proféticos. Eu não sei o que eles estão passando, qual é o momento que eles estão vivendo. A tua palavra diz que no mundo teríamos aflições. Nós não estamos aqui para fantasiar. Sabemos que aflições vão existir em alguns momentos, mas o Senhor é aquele que nos livra, né? Muitas são as aflições do justo, diz a tua palavra, mas o Senhor de todas, não está dizendo de algumas, de um terço, da metade, mas de todas os Senhor os livra. Se tiver alguém em aflição financeira aqui, Pai, no meio desses que colocaram os objetos aqui, que o Senhor possa agir, Pai. O Senhor já nos salvou. Sabemos que a maior dádiva é a salvação eterna. Mas no mesmo pacote, lá na cruz, que nos trouxe salvação, ali também está, ó Pai querido, que o Senhor nos cura, que o Senhor batiza com o Espírito Santo, que o Senhor nos leva para os céus, e que o Senhor também supre as nossas necessidades, né? Como consequência da nossa fé, o Senhor abre portas para nós, o Senhor cria situações, o Senhor disse que coloca uma porta aberta diante de nós, não é nem atrás de nós, é diante, para não ter desculpa, nós podemos ver, tudo que está diante de nós, nós vemos. E essa porta está aberta, o Senhor diz que coloca ela aberta. O Senhor abre e ninguém fecha, mas também se o Senhor fechar, ninguém abre. Mas eu creio que o Senhor está abrindo portas nessa noite, Pai. Portas para suprir necessidades, porque nós já tomamos posse da vida eterna. Já cremos, se permanecermos até o fim, seremos salvos, Pai. A salvação, ela foi produzida em nós, nós estamos tendo a manutenção dela, procurando manter essa salvação eterna em Cristo Jesus. E aqui estão esses documentos, Pai, que talvez tenha alguém que tenha alguma causa na justiça. Senhor, as bases do teu trono são juízo e justiça. Nós denunciamos esse problema diante do teu trono, Senhor, e pedimos que o Senhor, no maravilhoso, poderoso e eterno nome do teu santo Filho, o Senhor abra essa porta. Tu és o juiz dos juízes, advogado dos advogados. A última palavra não é do médico, não é do advogado da terra. A última palavra é tua, Senhor. Muitas pessoas dizem, não vai conseguir, não dá certo, é muita areia para o teu caminhão, mas o Senhor continua dizendo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Nós somos o que a tua palavra diz que nós somos. Nós podemos o que a tua palavra diz que nós podemos. Amém. E nós faremos o que a tua palavra diz que nós podemos fazer, Senhor. Amém. Porque nós acreditamos na tua palavra. Amém. Cremos que milagres irão acontecer depois deste ato profético. Amém. Aquilo que estava, Pai querido, escasso, aquilo que estava estagnado nas nossas vidas, o Senhor vai recompor, o Senhor vai restaurar, porque tu és um Deus de restauração. O Senhor disse para Abraão, sai da tua tenda, Abraão, conte as estrelas se puder contar. Então nós saímos das nossas tendas e contamos as estrelas, sim, Pai. Nós sabemos o quanto que o Senhor é grande, nós sabemos da tua grandeza, da tua capacidade, Pai, em suprir, além da salvação, nos suprir das nossas necessidades. Nós não colocamos o teu poder em uma caixinha de fósforo, nem vamos limitá-lo, porque tu és um Deus poderoso. E a tua palavra é clara e diz, tudo é possível àquele que crê. Se nós cremos, tudo é possível, Pai. Cremos que coisas irão acontecer.
Cremos que milagres de muitas naturezas vão se desdobrar, vai ter o desdobramento desses milagres. Não sabemos como o Senhor irá operar, mas temos a convicção que o Senhor já está liberando os teus anjos. São espíritos ministradores que ajudam os que hão de herdar a salvação. E o Senhor conhece as necessidades de cada um. O Senhor disse que deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. O que nós estamos pedindo aqui são acréscimos, ó Pai. Além da salvação eterna, além dessas coisas que são mais importantes. Mas enquanto estivermos nessa terra, Pai, precisaremos de emprego. O Senhor sabe que precisamos de casa, precisamos de emprego. Tudo isso é sabido diante do Senhor. O Senhor conhece essas necessidades, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir. Tudo isso, Pai querido, é consequência. O Senhor disse que nos daria. Se buscássemos o teu reino e a tua justiça, todas as demais coisas seriam acrescentadas. Eu creio que o Senhor está acrescentando coisas que estão faltando. O Senhor está acrescentando, Senhor, porque tu és um Deus rico em misericórdia. Tu és um Deus que é assaz e benigno, Senhor. É um Deus que estende as mãos todos os dias. Eu te agradeço já pelos milagres. Nem precisamos vê-los, Pai. Nós não dependemos do que vemos ou do que sentimos. Não é pelo sentimentalismo, mas é pela fé. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a tua alma não tem nele prazer. Nós não somos como daqueles que recuam, mas como daqueles que avançam. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro a vitória a esses irmãos e aos demais que estão fazendo atos proféticos aí, que estão acreditando. Ó Senhor, visita a vida de cada um, visita a parentela de cada um, Pai. Em nome de Jesus, se tiver alguém desempregado, por favor, Senhor, abra as portas, cria circunstâncias para que esse irmão, essa irmã consiga um emprego para a sua sustentabilidade terrena, Pai. Em nome de Jesus, se tiver alguém enfermo, que seja curado. Se tiver alguém com esse vírus maligno, onde ele estiver, o Senhor vai restaurando, Senhor. O Senhor vai destruindo todo esse, fazendo cessar. Isso é uma guerra, Senhor, fazendo cessar esse vírus, fazendo cessar essa praga, Senhor. Só o Senhor tem o poder para fazer cessar todas essas coisas. Nós confiamos em Ti. Entregamos a vida do Teu povo nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, declaramos essa vitória. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Vamos passar agora, né? Já fez a doméstica, né? Vamos passar para a palavra. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, meu Senhor da glória, está aqui o teu servo, papai querido e amado. Ô Espírito Santo, deixa na vida dele, meu Senhor da glória. Deus, em nome de Jesus, papai, nós cremos, meu Senhor da glória, que o Senhor já colocou a palavra de Deus no coração dele, para ser ministrada nos nossos corações. Ô Espírito Santo, o gravador para a gravação. Da mesma forma que entramos, Pai. Ô papai querido e amado, meu Deus, meu Pai, visita o teu servo, o teu ungido, Senhor. Visita as necessidades dele, meu Senhor da glória. Entra com providência, Deus, na saúde, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. Deus, visita aquilo que ele mais necessita, papai querido e amado. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa ele, a família dele, papai querido, o ministério, Pai, os projetos que o Senhor colocou no coração dele, meu Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já te agradecemos, papai querido e amado, pela vida do nosso pastor, meu Senhor da glória. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Orai sem cessar, em todo tempo e lugar. Todo lugar é lugar de orar, né? Em todo tempo também. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou falar mais propriamente dito dos elementos dessa ceia, mais no finalzinho da mensagem. Mas o tema hoje é... Até anotei aqui. Eu gosto sempre de anotar o que Deus me fala, porque é importante, a gente confia na cabeça, né? Deus disse lá em Apocalipse para João, escreva isto. Está lá em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
eis que tudo se fez novo. Então está aqui essa palavra, né? Nós nos tornamos, queridos, uma nova criatura. O que é novo? É algo, evidentemente, que não é velho, né? Nós vemos no Velho Testamento, desde lá, já vinha sendo prometido a vinda do Messias, né? Que ele viria. Desde os grandes e os pequenos profetas de Deus, falava-se da vinda do Senhor. E essa vinda veio, já se consumou, ele já veio, consumou tudo, foi, e disse que deveríamos praticar o que nós vamos praticar hoje até que ele viesse. Algumas igrejas praticam semanalmente, outras uma vez por mês, outras anualmente, mas ele disse que tinha que ser feito sempre, porque isso é um memorial. É para nos lembrarmos, para não nos esquecermos, exercitar a nossa lembrança naquilo que havia sido feito, que é de muito importante para a nossa salvação, para nos tornarmos uma nova criatura. Então, o desejo de Deus, queridos, ele não é outro senão ter comunhão, uma comunhão muito forte e direta com o homem, com o ser humano, que somos nós, né? Isso é fato concreto, não há como negar isso, né? E uma das formas disso ser possível é pela meditação da palavra de Deus. Nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite, não é? Meditar na palavra é estar, como dizer bem interiorando, né? Matutando, estando lá bem concentrado naquilo que aquilo que é importante para a nossa vida. E os processos dessa nova criação que foi feita em nós, que nós éramos velha criatura, né? Mas fomos transportados, né, das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos tornamos nova criatura. É um processo interessante. Deus trabalha com processos. Muitas vezes a gente quer a coisa no imediatismo, né? Mas Deus, ele trabalha muitas vezes processualmente, a maioria das vezes, não é? E, em geral, esses processos de Deus, eles são possíveis de cumprirem, né? Mediante o quê? Mediante o nosso relacionamento muito íntimo, estreito com Ele. E nós temos que ter esse relacionamento estreito e íntimo com Ele, né? E isso fala daqueles que o recebem, né? Com adoração, né? Com adoração de filhos amados, e que, por sua vez, eles têm também como iniciativa o conhecimento, né? O novo nascimento e o conhecimento desse novo nascimento. Nós passamos por esse processo. Acredito que todos que estão aqui passaram por esse processo do novo nascimento. Antes, diz Paulo, que éramos trevas, né? Andávamos de noite nas trevas. Hoje estamos na luz. A luz ilumina todos que estão na casa. Jesus deu um exemplo clássico que não se acende uma lamparina e se coloca debaixo da mesa ou debaixo da cama. Se coloca no velador, que assim ela ilumina todos os que estão na casa. E não se pode também esconder uma cidade edificada em cima de um monte. Aí que fica mais, aí que ela fica mais visível ainda por estar em cima do monte e estar edificada, né? E iluminada. Então, numa comparação, irmãos, com o nascimento natural, falando desse novo nascimento, né? Se fala isso para as pessoas que não entendem, eles falam que é loucura, né? Nicodemos, quando teve um encontro com Jesus, como é possível isso? Eu, como homem velho, ter que nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe? Jesus admirou. Olha, você é um mestre na lei, tu não está entendendo o que eu estou te falando, rapaz? Que é necessário nascer de novo, não é? E custou ele entender do que Jesus estava falando. Jesus não estava falando do nascimento físico, do nascimento segundo a carne, mas um nascimento diferenciado, né? Que esse aqui é o nascimento natural. Jesus falava de um outro tipo de nascimento, quer dizer, morrer para aquele estilo de vida, para ganhar o estilo de vida dele. Muitas vezes precisamos morrer para viver. Morrer para aquilo que nós fazemos, ou seja, deixar de fazer, de ter aquelas práticas para ter novas práticas, né? Segundo aquilo que agrada a Deus. Nicodemos, ele não entendeu isso. Ele questionou Jesus, e Jesus teve que explicar para ele, né? Do que ele estava querendo lhe dizer. Então, se formos comparar o nascimento natural, né, nós podemos observar o seguinte: assim como também de forma semelhante, deverá acontecer para nós entrarmos no reino dos céus. Era impossível nós estarmos neste mundo sem passarmos por esse nascimento natural. Da mesma forma, é impossível
sermos salvos se não passarmos pelo novo nascimento, o nascimento espiritual, esse que nós passamos, né? Que já estamos vivenciando ele em nossas vidas, eu e vocês, graças a Deus por isso, né? Um dia eu e vocês estávamos lá fora, talvez alguns nasceram até no berço cristão, né? Mas mesmo assim, numa certa idade, esse negócio de filho de crente, crentinho filho de peixe, peixinho tem que aceitar Jesus. Nasci no lar cristão, mas tem que ter um momento, a pessoa tem que vir lá e verbalizar com os seus lábios que aceitamos a Jesus como único e nosso suficiente Salvador. Romanos 12, versículo 1 e 2 deixa bem claro, né? Nós temos que ter uma mudança de mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há como nós experimentarmos uma perfeita e agradável vontade de Deus sem passarmos por uma mudança de mente, ou seja, uma metanoia, né? Uma palavra grega, né? Que fala de mudança radical. Temos que passar por essa metanoia. Amém, meus queridos? E mesmo depois de já salvos, nós temos que crescer, conhecer e prosseguir nesse conhecimento. Conhecimento não tem fronteiras. Não podemos colocar fronteira. Já cresci até aqui, tá bom. Não. Temos que continuar a caminhada, crescendo mais, procurando conhecer mais acerca do Senhor. Quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais nos dedicamos a ele, mais o conhecemos. É evidente que tem cristãos que conhecem mais a Jesus do que outros, porque gasta mais tempo, tem maior tempo de oração e de intimidade. Como é que eu posso dizer que eu conheço uma pessoa se eu tenho pouca convivência com ela? Como se conhece uma pessoa? No relacionamento. E nós temos que nos relacionar continuamente com ele para o conhecer cada vez melhor. É impossível uma pessoa conhecer uma outra e dizer conhece de vista. É um conhecido, é um fulano, eu vejo ele de vez em quando. Mas eu não sei os gostos dele, não sei o que ele gosta, se ele gosta de pão ou gosta de abóbora. Eu não sei qual é a cor que ele gosta, eu não conheço os costumes daquela pessoa porque eu não convivo. Os discípulos conviveram com Jesus. E ainda assim, de vez em quando, ele dava uns vacilozinhos, né? Né? E dormiam com Jesus, comiam com Jesus, caminhavam com Jesus. Tinham um ministério de ensinamento teórico prático. Eles não só ouviam o que Jesus ensinava, mas via o que Jesus também praticava, além de ensinar. Jesus ensinava fazendo. A escola de Jesus é bem diferente, né? É uma escola teórico-prática, né? É uma escola muito boa. Nós temos que permanecer nessa escola. Não podemos ter evasão escolar. Ele ainda disse mais, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos convida a aprender dele. Não existe uma escola de humildade. Poxa, eu não estou sendo humilde, então nada melhor do que frequentar a escola de Jesus, né? A escola da humildade, né? Como diz no ditado popular, calçar as sandálias da humildade, né? Descer do salto e descer mesmo e ir para prostração, humilhar-se, né? Então veja bem, nós vemos aqui que nós temos passado por para virmos ao mundo de uma forma legal, só foi possível através do relacionamento dos nossos pais, né? Fomos gerados, nascemos no seio familiar. Isso só foi possível com essa condição. O homem deixou pai e mãe, uniu-se um ao outro e tornaram-se uma só carne e formaram uma família. E nós viemos desse nível de relacionamento, nós nascemos, né, fisicamente. Então vejam bem, queridos, esta é uma realidade para toda a humanidade, né? Independente da posição social, racial, da condição econômica, isso não importa. Todos passaram por esse processo, né? E o próprio Senhor Jesus, irmão, sabe o que ele disse? Ele disse uma certa vez a Nicodemos, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele deixou bem claro. 2 níveis de nascimento. Eu costumo todos os anos comemorar 2 aniversários. O aniversário físico, natural, e o aniversário espiritual. Meu natural é 10 de outubro. O meu aniversário espiritual é 26 de julho, né? De 84, né? Em que a nova criatura estava se manifestando. A velha criatura morreu e deu lugar a uma nova criatura, né? Então, às vezes, a gente comemora muito o nosso aniversário físico e nos esquecemos de comemorar os nossos aniversários espirituais. Eu mesmo não costumo esquecer. Eu não posso pegar uma experiência tão gloriosa como essa, fazer um bolinho e jogar na lata de lixo. Não faz sentido. Temos que valorizar essas coisas. É muito importante isso.
Então veja bem, irmãos, e Jesus também demonstrou uma coisa, né? Demonstrou isso a um homem muito zeloso da lei, né? Esse homem ele cumpria ao pé da letra, né? Esse Nicodemos, né? Que a regeneração não era gerada pelo esforço humano, amém? E não dependia, amém? Não dependia do intelectualismo, né? Nem tampouco da vontade humana. E por último, qualquer que seja o esforço humano seria inútil para passar por esse novo nascimento. A única parte do homem é a parte de verbalizar. Se com tua boca confessares a Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ah, pastor, já sei disso. Sim, mas o saber é contínuo, né? O saber é mais do que ter um conjunto de informações na nossa cabeça. É o praticar, é ter isso sempre em mente, estar sempre focado nisso. Porque, como a pastora costuma falar, a pastora Maria do Amparo, há sons diferentes, né? Os sons do céu é aquele som que a gente deve ouvir. Aqui os ruídos aqui nessa terra são muito estranhos, né? Igual um rádio, quando está fora de sintonia, faz muito ruído. E Paulo mesmo disse que há muitos tipos de som. Imagine se uma trombeta não tocasse o sinal certo. Quem se prepararia para a batalha? Eu servi as Forças Armadas, cada toque lá simbolizava sentido, continência à bandeira, olhar à direita, olhar à esquerda, e aí vai. Tudo na base do código. Imagine se a gente não conseguisse decorar aquilo ali. A gente ia ficar perdidinho. Estava lá em forma, fazendo ordem unida lá, e daqui a pouco não sabendo o que fazer. O que esse toque quer dizer? E lá eles costumavam dizer assim, quando alguém errava, só você está certo, está todo mundo errado. Todo mundo está errado, só você que está certo. Então, amados, nós temos que entender isso, né? Que isso não depende do nosso esforço humano em si, tá? E a regeneração, queridos, isso tem que ficar bem claro para nós, ela é obra exclusiva do Espírito Santo. E se ela é obra exclusiva do Espírito Santo, né? A natureza humana ela não tem a capacidade de discerni-lo, né? A natureza humana de si mesmo não tem, amém? A mente humana ela não consegue alcançar as coisas espirituais. Paulo deixou claro que o homem espiritual sabe discernir tudo e por ninguém é discernido. O homem carnal, o homem natural não entende essas coisas, né? Não adianta falar dessas coisas que ele vai ficar, esse crente está ficando doido, o que é isso que ele está falando? Né? Os cristãos já foram chamados até em muito tempo aí como canibais, né? Que falavam que temos que comer do corpo de Cristo, o corpo dele é alimento, né? É o pão, né? E seu sangue nós deveríamos beber, né? Aí eles ficavam todos lá, por não ter aquele conhecimento espiritual, por levar para o lado humano, da natureza humana, da mente humana, que não tem nada a ver, então não conseguiam compreender e faziam até essas acusações, né? Até hoje em dia, muitos aí, né, gostam de fazer isso, amém? Para impor um regime totalitário, para ter uma justificativa, uma acusação contra o cristão, eles podem usar isso como argumento, nos chamar até de canibais, né? Então veja bem, mas a gente sabe que não é nada disso, né? E a regeneração é uma obra muito maravilhosa, irmãos, amém? E como eu já disse, nem todos conseguem compreender esse processo. Por quê? Porque quando, por exemplo, lá no início, no Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, né? Eles pecaram lá no jardim e eles desobedeceram a Deus, né? E nesse processo dessa desobediência a Deus, o que aconteceu com eles? Eles morreram espiritualmente. E teve o que aconteceu com essa morte? Uma ruptura, né? Houve uma ruptura na comunhão com o Criador. Essa comunhão ela foi cortada automaticamente. Na virada do dia, Deus costumava conversar com Adão, aí ele veio lá, aí um dia Adão deixou de ouvir a primeira voz, os sons dos céus, para ouvir um som estranho, uma voz estranha. A Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. E aquela voz estranha, a Eva atendeu e viu que era agradável. Ó. A visão mudou, o foco da visão estava em Deus. E quando deu ouvido àquela voz, obedeceu, se submeteu àquela voz, o que aconteceu? A visão ficou estrábica, ficou torcida, ficou, né, embaçada, né? E esqueceu de visualizar e tirou o foco daquilo que não deveria tirar e colocou no fruto e viu que ele era agradável, pegou, comeu e deu ao seu esposo, para que ele fizesse o mesmo. Aí Deus vem no final do dia, como os irmãos já sabem, aquela confusão toda lá, e Adão, onde tu estás? Ah, eu estou escondido, porque estou nu.
né? E tive vergonha, tive medo, né? Ele nunca tinha tido medo antes da queda. Antes da queda ele não tinha nenhum tipo de sentimento semelhante àquele que ele estava se manifestando ali. Mas agora, depois da queda, viu como a coisa mudou? A mesma coisa de Satanás. Enquanto antes da queda, vamos dizer assim, era um anjo lindo, maravilhoso, né? Mas não se conformou com aquilo que lhe foi dado, queria mais. E Deus não dividiu a sua glória com ele. Isso custou o quê? Ruptura. Teve uma ruptura também lá. Duas, uma no céu e outra lá no jardim. 2 lugares privilegiados que não tinha nenhuma necessidade desses 2 seres serem pecado. O outro ainda foi pior, que assistiu diante de Deus, viu a Deus, face a face, viu tudo, né? Estava lá, presenciava tudo, não tinha desculpa para cair. Um lugar privilegiado. Daniel e os seus amigos lá no cativeiro não estavam nesse conforto todo e decidiram não provar daquele alimento lá, das iguarias do rei. Olha só que diferença. Diferença ambiental, né? De ambientes totalmente opostos, diferentes. E quando se tem fidelidade, até no ambiente inóspito, a pessoa continua sendo fiel. Por quê? Ele propôs no seu coração não se contaminar. Quando a gente se propõe no coração em não nos contaminarmos com as coisas malignas, nós guardamos a nossa posição no Senhor, as coisas ficam boas. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então veja bem, daí passou o quê? Passou a viver o quê? Com estímulos e impulsos. Já não vivia mais no espírito, já vivia por estímulos e por impulsos. É desse jeito, quando a pessoa se desvia da fé, se apostata da fé, ela passa a viver segundo a natureza humana da carne, automaticamente. Porque nós somos um espírito, habitamos dentro desse corpo, possuímos uma alma que tem vontade, tem emoção, tem poder de decisão. Então tem essas faculdades. E quando nós não andamos no espírito, então nós vamos enxergar o mundo de uma forma diferente. Não vamos ver como Deus vê. Agora, quando estamos em sintonia com Deus, nós vemos da mesma forma que Ele vê. Estamos alinhados com a sua palavra, alinhados com a sua vontade. Aí a coisa funciona muito melhor. Amém? Então aqui eles passaram a andar por impulsos, por inclinações, pela natureza, né, humana, né? E o que aconteceu com isso? Com isso eles perderam, né, a compreensão das coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14, se alguém pudesse me ajudar aí para nós lermos, falar algo muito interessante. 2 Coríntios 2,14. Se alguém achar primeiro, por favor, leia. Primeira, desculpe. Perdão. 1 Coríntios 2,14. Pode. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo? Espiritualmente. Então, se eu deixei de ser espiritual, então eu passo a ter uma visão carnal, natural, do homem natural. Então, não tem como. Por isso que as pessoas naturais não conseguem enxergar situações que só a pessoa espiritual vê. Uma pessoa espiritual vê além do que os olhos físicos estão vendo. Está num determinado ambiente todo esquisito e inóspito, e aqui está me cheirando enxofre. O inferno está por perto aqui. Né, Maria? Tem demônios por aqui. A área aqui está contaminada. Ninguém está nem apercebido, todo mundo desapercebido, todo mundo desatento, e aquela pessoa, opa, já vou me resguardar aqui, já vou me preparar, vou ficar na vigilância aqui, que a qualquer momento pode esse ambiente aqui acontecerem coisas aqui fora do comum. Então eu vou estar aqui vigilante, vou estar atento. Mas um homem carnal, ele é possível ver isso? Eu já cheguei em muitos ambientes anos atrás, nesses 36 anos de caminhada com Jesus, muitas experiências. Cheguei uma vez, uma certa feita na Guariroba. Ali havia uma mulher que estava tão doente, tão pálida. E daquele jeito, eu cheguei lá e me coloquei na presença do Senhor, pedi para Ele aguçar a minha audição para saber ouvir a voz do Espírito e aguçar a minha visão espiritual para entender a situação que estava acontecendo. E eu fui chamado para orar por ela. Mas na hora que eu fui para orar, o Espírito Santo, não ore por ela, expulse. Expulse? Isso mesmo, expulse. Se não fosse orientação, eu ia fazer o serviço errado. Ia fazer a coisa certa, mas de uma maneira errada. Aí ele revelou que era demônio. Quando eu repreendi, manifestou o demônio. E quando o demônio foi expulso, a doença da pessoa
sumiu completamente. E se não damos ouvido à voz do Espírito, queremos fazer na força do braço, do nosso jeito é melhor, tal, tem que fazer debaixo da direção, irmãos. Então o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Uma outra situação muito interessante, uma amiga nossa passou há poucos dias para o Senhor, acho que recebi até um comunicado hoje, se ela estivesse viva hoje, ela estaria completando 86 anos. Deus decidiu levá-la, e ela nos convidou, que ela estava em Brasília, na casa do seu filho. Não vou citar os nomes não, vou citar apenas o fato. E eu falei assim, com minha esposa, eu vou falar para ela o seguinte, que eu vou prorrogar um pouquinho essa visita um pouco para frente. Quando eu disse isso, o Espírito Santo falou, negativo, de jeito nenhum. Se você quiser vê-la, são os últimos momentos, eu estou recolhendo. Eu a recolherei muito em breve. Não deu outra, 1 mês e pouco depois aconteceu. Aí eu falei aquilo com a minha esposa, eu não queria ir não, queria até cancelar ou prorrogar um pouco, postergar um pouco para frente. E minha esposa ficou assustada quando eu falei, olha, vamos lá que vai ser os últimos momentos que vamos estar com essas pessoas. Foi muito bom, foi melhor vê-la dessa forma do que num caixão, né? Vivenciamos ali, sorrimos, oramos, vivemos momentos muito saudáveis, tiramos fotos, né, ali, e realmente foi a despedida. Deus falou a mesma coisa ao apóstolo Filomeno Romero, ali no Pessu do Miva. Uma certa feita o Espírito Santo falou com ele assim, ele em oração, na sua vida devocional, falou, olha, estou para recolher o Kenneth Reagan, vai lá para, boa noite, vai lá para receber a unção. Falou assim, vai lá para receber a unção, porque em breve eu o recolherei. E ele obedeceu à voz do Senhor e foi lá e recebeu. Ele viu interessante, né, irmãos, que até a unção do pai era o dobro da unção do filho, enquanto o pai estava vivo. Aí em outra situação, depois ele foi lá, obedeceu, recebeu a unção e voltou. Tempos depois, Deus o levou novamente, já estava sob a liderança do filho. E toda aquela unção que era do pai tinha passado para o filho. A coisa, né, como os patriarcas antigamente chamavam, fazia aquela, né, lançava a palavra profética de bênção sobre os seus descendentes. Então, amados, nós temos que dar muito ouvido às coisas do Senhor, amém? Mas, quando nós nos referimos, por exemplo, irmãos, aos que passaram pelo processo do novo nascimento, olha o que diz, a palavra de Deus, ela relata no livro de Efésios, que estes que estavam mortos em seus pecados e delitos, segundo o príncipe das potestades do ar, nos desejos da carne, sendo por natureza filhos da ira, ao nascerem de novo, foram alcançados por Deus, né? Aliás, porque Deus iluminou os olhos do seu entendimento, para que neles resplandecesse a luz da glória de Cristo, sendo isto o nascer do Espírito. Olha que maravilhoso. Deus abriu os olhos do entendimento. Graças a Deus que Deus tem aberto os nossos olhos do entendimento, irmãos. Para essas últimas horas discernirmos coisas. Um tempo atrás, Deus falou comigo, faz uma faculdade. Eu falei, mas Senhor, eu vou ser o vovô da sala. Lá no meio dos jovens, lá, fala, faz o que eu estou te mandando. Tudo bem, não estou entendendo, mas vou obedecer mesmo. Eu vou obedecer primeiro, vou deixar para entender depois. Com Deus é assim, né? Você obedece primeiro, deixa para entender depois. Ele não espera que você entenda primeiro para você obedecer. Se eu temo a Deus, se eu sou submisso a Ele, eu entendo, eu obedeço, e o entendimento vem logo em seguida. Eu não preciso me preocupar com entender, que isso aí vai vir. Isso é fato. Contra fatos não há argumentos. E eu fui lá. E ao fazer o curso de letras, né, português e literaturas, eu pude perceber algumas coisas lá que eu não conseguia entender. Depois que terminou a faculdade, o Espírito Santo me fez ficar relembrando aquelas coisas. Eu pude entender algumas coisas ali que eu vi ali, algumas situações. Falei, a coisa é complicada, viu? A sabedoria do homem, realmente para Deus, em muitas situações é loucura, né? Mas a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Principalmente nessas aulas de filosofia pesada, a gente vê coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente recebe aquilo curricularmente porque é necessário, porque a gente está fazendo um curso, né? Não vamos entrar em questões ali, né? Ficar discutindo filosofia com eles. Mas depois a gente vê como a coisa é diabólica, né, irmãos? Os pensamentos do homem, né?
o que eles julgam ser a sabedoria, que Deus fala que é loucura para Deus, né? E realmente é loucura mesmo. Então, meus queridos, é muito importante esses princípios aqui, né? E como se processa o novo nascimento, né? O novo nascimento, ele faz-se que necessário, por quê? Porque ocorre por causa da incapacidade humana de ver ou de entrar no reino de Deus. O homem tem humanamente, tanto ele é incapaz de ver e como entrar no reino de Deus. Você não consegue nem ver, que dirá entrar no reino de Deus. Se ele não tiver uma iluminação nos olhos do entendimento dele, ele vai continuar perdido. Enquanto ele não abrir o coração, abrir a alma dele, isso não irá acontecer. E ele não vai poder passar nem por momentos como esse aqui. Nós vemos por aí até muitas controvérsias nas redes sociais, de pessoas que dizem que não tem que mais cear, isso, aquilo, outro. A gente vê tantas coisas assim, esquisitas, né, irmãos? Eu não sei de onde essas pessoas tiram essas informações. Se o próprio Jesus falou fazer isso até que eu venha, foi a ordem que ele deixou, né? Daí, irmãos, nós vemos o seguinte: o homem, por mais capaz que ele possa ser, moral ou refinado, né, que seja, né, por ser natural e totalmente cego concernente às verdades espirituais, e por sua vez também o homem, irmãos, também ele é impotente para ter acessibilidade, né, ao reino de Deus. Ele não consegue de si mesmo, com seus próprios esforços, conseguir alcançar o reino de Deus, né? E dado também a incapacidade de obediência, né, de entendimento, e por não conseguir agradar a Deus, ao Criador, ele não consegue, por sua natureza carnal, ser regenerado. De jeito nenhum, é perca de tempo. Por isso que tem muitos aí que querem ser salvos segundo os esforços dele, segundo o braço, né, dele, né? Segundo o braço do Senhor, não. Isso é impossível, porque o novo nascimento, ele ocorre pela ação criativa do Espírito Santo. Ele não acontece jamais o novo nascimento vai acontecer de uma forma, vamos dizer assim, de uma reformulação da nova natureza, né? Porque o Espírito é o agente convencedor, é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, né, irmãos? E a natureza caída do homem, ela é muito complicada, né? E o Espírito Santo, só ele para convencer o homem do pecado, né? E o processo, ele passa pelo arrependimento, né? Que traz logo em seguida o homem a uma transformação das suas atitudes e do direcionamento a Deus. É muito importante, né, irmãos, esse processo. E o termo grego que é empregado para definir transformação, como nós falamos anteriormente, chama-se metanoia, né? Que quer dizer, na tradução literal da palavra, quer dizer mudança radical de rumo, como uma mudança total. Amém? E o versículo aqui eu já li com vocês hoje. Então o Espírito Santo, irmãos, ele é o único agente da parte de Deus, né, diretamente responsável pelo novo nascimento, né, que ele se dá pelo meio da fé. E o Espírito Santo é o único também que pode gerar, né, a vida de Cristo, né, no homem, ele se torna uma nova criatura. Não há outra forma, não há outro jeito, né? Por exemplo, a Virgem Maria, como costumo chamar, né, ela indagou ao anjo Gabriel. Deus enviou o anjo Gabriel para entregar o recado dele, que ela tinha sido escolhida para ser ter o ventre emprestado, né, para o Salvador do mundo ser gerado dentro dela. E olha só o que aconteceu. Ela não entendeu como é que isso pode ser possível. Eu não tenho contato com homem nenhum, que o nascimento físico seria necessário ela ter um relacionamento com um esposo, com um homem, né? Então ela questionou, e o Espírito Santo disse, e o anjo falou: o Espírito do Senhor, né, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? Está lá em Lucas 1, versículo 34 e 35. Aquela mesma sombra lá do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Né? E aí vai, né? Então nós vemos aqui que Deus, ele trabalha realmente com legalidade. Jesus não poderia vir ao mundo de uma forma ilegal. Ele não poderia simplesmente aparecer de uma forma fantasmótica. Nem Deus quebrou esse princípio que ele mesmo pré-estabeleceu antes.
Desde a fundação do mundo, Ele pré-estabeleceu essas coisas. Já estavam pré-estabelecidas. Já estava na mente de Deus. E Ele planejou e fez. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém, igreja? Jamais podem ser frustrados. Eu quero dizer que essa regeneração que nós tivemos, eu e vocês, a salvação eterna, ela passa por processos incríveis. A gente acha que ali é só o começo. Eu levantei a mão, aceitei Jesus, entrei seco e saí molhado. Não. Até o batismo na água tem o seu significado, né? O batismo nas águas, né? Nós temos que nascer da água e do Espírito. As águas também representam em algumas situações o Espírito Santo, em outros momentos representa nações, povos, línguas, né? Então a Bíblia é cheia de simbolismo, fala a coisa através de tipologias, né? Lá do Velho Testamento, por exemplo, muitas coisas lá são sombra daquilo que Cristo iria fazer, que aponta para Cristo. Os pães ázimos sobre a mesa aponta como Jesus, o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Não é pão morto, não, é pão vivo, irmãos. Você vai na padaria, você não compra pão vivo, né? Você compra um pão inanimado. Ele só se movimenta se você o tirar do lugar. Mas esse pão ao qual Jesus se refere é falar acerca dele mesmo. Ele falou: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Era o pão que veio dos céus. Mas quem de mim se alimenta vai ter a vida eterna. Nós temos que nos alimentar dele. E hoje nós vamos fazer isso. Esses elementos aqui, de si mesmo, eles de si mesmo é uma tipologia, mas representam o corpo de Cristo, e os cálices com suco de uva simbolizam o seu sangue. O suco na cor avermelhada, né, como o sangue, é uma tipologia do sangue de Cristo, né? E é poderoso isso, né? Quanto tempo que ele veio na terra e fez isso? Isso tem um poder muito grande e vem salvando muitas pessoas. Muitas pessoas vêm se rendendo e o sangue de Jesus tem os purificado. Até em Apocalipse diz que eles venceram pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Olha só, né? Esse sangue é poderoso, né, irmãos? Ele não foi derramado em vão, não foi por uma casualidade. Amém? Jesus realmente, ele disse: está consumado na cruz. Quando ele disse está consumado, o véu rasgou-se de cima a baixo. Eu não vou me estender muito, irmãos, por causa do horário. Amém? Há algumas coisas por se fazer aqui ainda, mas a princípio é isso. Eu deixei essa parte dos elementos propriamente dito da Santa Ceia para falar deles aqui nesse momento aqui dessa celebração. Amém? Eu gostaria de convidar duas obreiras para vir aqui nos auxiliar nesses momentos. E nós vamos fazer menção daquilo que o apóstolo Paulo disse, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Acho que não vai dar não, esses casos, né? 3, 6, 9, 12, tem mais de 12 pessoas. Amém? Tem 12? Então tá bom. Eu acho que não vai dar não. Minhas contas aí não vai dar não. Vai preparar mais uns 2 lá, uns 3 ou 4, enquanto eu vou falando aqui um pouquinho. Então Jesus falou assim, a Bíblia diz, o texto bíblico fala claramente: Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei todos vós, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Preste bem atenção, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do seu Senhor, né? Então, ele fala, né? Deu todas essas explicações, ensinou a forma, para a gente entender o que a gente estava fazendo, não é simplesmente botar um pão na boca, pegar um suco e, né, botar para dentro como se fosse em casa normal, você está comendo um pedaço de pão, fazendo lanche, bebendo alguma coisa. A gente tem que entender o que a gente está fazendo, o que significa isso aqui, né? Nós temos que fazer memória, aponta para quê? Para a cruz. O Cordeiro de Deus foi cravado na cruz, ele passou por aquele suplício, aquele sofrimento, tudo isso por minha causa e pela sua. Amém? Nossa justiça para Deus, como diz lá em Isaías, é como um trapo velho, né? Nós somos aceitos em Deus no amado. Eu acredito que quando a gente clama a Deus, Pai,
em nome de Jesus, ele enxerga Jesus entre nós e ele. Jesus está lá no meio, intermediando. Por isso que no amado nós somos ouvidos e somos atendidos, né? Quando a gente pede perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, a questão da cura divina também, tudo é no nome dele. Tudo o que pedis ao Pai em meu nome, ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Ao longo desses anos também, quando nós realizávamos cultos, visitas, além da palavra ser ministrada, a gente deparava com pessoas enfermas, pessoas doentes. Eu mesmo tenho o meu filho mais velho, que ele é ressurreto pelo Senhor. Ele morreu aos 16 anos por 39 minutos e Deus o ressuscitou através da oração, no Hospital de Base de Brasília. Então, amados, esse nome ele é poderoso para fazer obras incríveis, amém? Embora ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, mas ele tem feito ressurreições parciais. Mas essa é diferenciada daquela ressurreição do grande dia, que é a ressurreição total. Que Lázaro passou por essa ressurreição parcial, mas morreu novamente, que ele não está aqui no nosso meio. Com certeza ele passou posteriormente por o processo da morte novamente. Mas quem crê nele, ainda que morra, viverá, né? Então, a gente vê que Jesus opera, né? Paralíticos, cegos, surdos, mudos. E nós temos visto com nossos olhos, diante de nossos olhos, Jesus operar maravilhas. Uma certa feita eu estava lendo um salmo que eu não consigo me lembrar, na QSD 6, QSD 18, acho que lote 6, se não me falha a memória, lá em Taguatinga Sul. Era um culto que eu andava a uma distância grande da minha casa até lá, para realizar esse culto. Era muito cheio esse culto, era um culto de libertação. E nós estávamos lendo a palavra, você vê o poder da palavra. Nem orar nós não estávamos orando especificamente, só não consigo me lembrar o salmo. Sei que era um salmo que a gente estava lendo. Quando eu comecei a ler o salmo, lá de repente uma mulher gritou, até pensei que era demônios. Pensei que ela estava endemoniada. Eu estou enxergando. Eu vi até aquela mulher sendo acompanhada, vindo com outras pessoas. Nunca imaginei na minha cabeça que ela era cega. Parecia tão normais os olhos dela. Sentou lá, nem imaginava que naquela noite tinha uma pessoa cega, fisicamente, que na leitura da Bíblia, ao abrir a Bíblia e ler a palavra, sem nem orar, é o poder da palavra. Filipe estava em Samaria pregando o Evangelho. Estava pregando, não disse que ele estava orando, não. Enquanto ele pregava, preste atenção no texto para vocês verem. Estava pregando o Evangelho. Muitos demônios se manifestavam, teve um reboliço, uma cura lá. Quando estava no bom da festa mesmo, ele foi arrebatado, foi para outro lugar por causa de uma pessoa que Deus queria salvar, um eunuco. Tirou ele de uma multidão de pessoas que estava lá, ó. No bem bom, o poder de Deus estava rolando lá, né? A unção de Deus estava ali, estava curando, os demônios estavam lá, um maior reboliço. E o que aconteceu? Foi arrebatado para pregar para uma pessoa. Vê como Deus valoriza as coisas, como Deus tem uma visão muitas vezes diferente da nossa. Às vezes nós nos preocupamos com números, só com quantidades de pessoas, e às vezes Deus quer salvar uma pessoa que está lá, ó, perdida. Ele nos tira daquele que a gente julga ser o melhor da festa e nos leva lá para pregar para uma pessoa, porque aquela pessoa também é tão importante quanto aquelas milhares lá, que Deus realmente amou o mundo de tal maneira. Amém? Então nós vamos agora orar por esses elementos aqui, para a gente participar da maravilhosa Santa Ceia do Senhor. Aleluias. Vamos nos colocar de pé, amados? Os pães estão enroladinhos, viu, irmãos? Tudo higienizado lá, pode ficar despreocupado. Amém? Nós vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós consagramos esses elementos. Aqueles pãezinhos que simbolizam o teu corpo que foi partido por nós. Esse suco de uva representa o teu sangue que foi derramado por nós. Pai, nós sabemos que o pacote foi completo, não somente para a salvação eterna, mas para curar, porque pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. E eu quero profetizar nessa noite que não somente o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida. Amém.
e nos leva para os céus, enquanto estivermos nesse corpo aqui na terra, o Senhor também, naquele mesmo sacrifício, num único pacote, lá na cruz do Calvário, ali também está a nossa cura física. Se tiver alguém fisicamente enfermo nessa noite, ao participar dessa Santa Ceia, seja curado, as enfermidades sejam destruídas desses corpos, e o poder do sangue de Jesus que foi derramado tanto para salvar, porque a palavra no original é sozo, o verbo é completo, a salvação é plena, é a salvação espiritual e a salvação física também, para que essa pessoa, esse cristão, não morra prematuramente. Sabemos que nós temos um prazo de validade, Senhor, sabemos que ainda somos mortais por causa do pecado original dos nossos pais, mas sabemos também que o Senhor pode adiar a morte e pode prolongar a vida, nos ensinar a contar os nossos dias para termos corações sábios como Davi orou. Eu oro, Pai, se tiver alguém enfermo, constatado alguma enfermidade pela medicina, que seja curado nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus, não somente perdoados, não somente conectados para ir para os céus, mas enquanto estiver nessa terra aqui, as doenças, as mazelas sejam neutralizadas, sejam quebradas no poderoso nome de Jesus. Amém. Agora, enquanto os irmãos, se o irmão quiser fazer um louvorzinho, enquanto elas vão distribuindo, irmão, pode ficar à vontade, viu? Por gentileza. Aí o irmão, segundo que o Espírito tocar, ele faz um louvor específico para a gente distribuir esses cálicezinhos. Vamos participar com dignidade. Confessa aí para Deus aquilo que você precisa confessar. É você e Ele neste momento. Não vai olhar para o seu irmão, olhe para você mesmo. Faz uma introspecção, olhe para dentro de si. Arrependa-te. Deus vai honrar. Microfone mesmo. Todo mundo está me ouvindo? Tá, né? Bom, irmãos, nós estamos diante de uma grande responsabilidade em nossas mãos. Nós vamos hoje participar do corpo de Cristo. Ele diz que sua carne é comida e o seu sangue é bebida. Então nós vamos, neste momento, participar do corpo de Cristo. Você deve ter refletido o que aconteceu durante todo esse mês em sua vida. E com certeza, Paulo diz que ninguém conhece o homem senão ele mesmo e o Espírito, né? O Espírito Santo te conhece e você, o seu espírito humano também te conhece.
Eu não te conheço, eu não sei, não te acompanho 24 horas. Mas você mesmo se acompanha 24 horas e o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo, ele não é acusador, ele é convencedor. Quem acusa é o diabo, ele convence. E eu acredito que ele me convenceu a mim e a você para nós nessa noite nos arrependermos de algo, ou de algumas coisas erradas que temos praticado ou negligenciado também, né? Omissão também, não é só o que a gente pratica, não é só prática, a omissão também é pecado. E se você está arrependido de verdade, é mais do que justo que você participe com dignidade dessa Santa Ceia. Participemos do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participemos agora simultaneamente do sangue de Jesus. Amém, amados? Amém? Estamos já chegando ao final de mais uma atividade. Nosso culto aqui é de 6 às 8. Se passar alguns minutinhos, 2 ou 3, sim. Os irmãos não reparem não, né? É insignificante. Bom, nós temos como, pode sentar aqui, nós temos como costume, nós estamos numa campanha para construir nosso templo sede, que fica lá no Benote. Esse cofrinho aqui nos veio esse rema, essa revelação para procedermos dessa forma. E o nosso combinado é trazer toda a Santa Ceia, esse cofrinho, né?
talvez alguns não tenham recebido. Se alguém desejar, é só falar que as nossas obreiras providenciam para você toda a Santa Ceia trazer. Você lembra, conhece no dia da Santa Ceia, tem que levar. Deu uma entendida, por favor? Então, neste momento, aproveita esse momento das ofertas e dos dízimos que você trouxe, vai devolver os seus dízimos hoje. Você pode colocar dentro desse envelope. Caso queira, seria interessante você colocar, se não quiser colocar o teu nome lá dentro do papelzinho, pelo menos coloque definindo se é oferta ou é dízimo, para a tesoureira, quando fazer a anotação do livro, ela saber o que é. Se é oferta, se é dízimo, tá bom? Ainda que você não queira colocar o seu nome. Mas se quiser colocar também, tá? Essa parte interna, nós nos expomos. Nós levamos para o monte, oramos e consideramos essa parte, tá bom? Nós não expomos o nome de ninguém, quadro, nada disso, tá? Pode ficar tranquilo que há descrição quanto a isso, tá bom? Então eu quero orar neste momento. Se você trouxe o seu cofrinho, se as obreiras de ver se tinha alguma coisa lá para uma vasilha ali dentro, para que esse cofrinho ele abre aqui, ó, para você derramar. As obreiras aí, ó. Vem já aqui, alguém aí, das obreiras aí. Pode ser uma outra obreira, pode ver. Ela vai trazer aqui, aí eu vou ficar sobre o púlpito aqui. Aí você pode derramar, abrir o seu cofrinho. A moedinha aqui, tá? Mas deixa eu orar agora. Fique de pé mais uma vez, por favor. Pega esse envelope com a sua esquerda, faz assim com a mão direita. A palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Com a mão, tá? Com a outra você recebe. Parece que em Provérbios tem até um texto. Não sei se a doutora vai fazer lembrar. Na mão direita. Você lembra? Hã? Pois é. Falar assim, eu não gravei bem ela não, mas na mão direita é uma situação, na mão esquerda é outra. Então é muito interessante esse texto. Eu costumo orar e pedir para você estender sua mão direita para você receber do Senhor. Pai, aí estão os teus filhos que estão primiciando, que estão dizimando. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor ama aquele que dá com alegria, com prazer, com alegria, que nós vamos semear na tua obra. O Senhor disse: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu e dar tamanha abastanças, ó Pai querido, e por causa disso o Senhor repreenderia o devorador. Repreende o devorador mesmo, Senhor. Amarra Satanás, amarra todo o poder do inferno, Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Eu abençoo esse irmão, essas mãos que estão estendidas aí, Pai, que receba milagrosamente, Pai, a tua provisão. Ó Pai querido, que venha a provisão que esse irmão, essa irmã está precisando. É claro que essa provisão, o Senhor não prometeu fazer ninguém milionário, não prometeu fazer ninguém rico. Eu entendo que prosperidade é necessidade suprida. E essa prosperidade que vai vir é uma necessidade que o Senhor vai suprir dias que vem pela frente. Esse irmão, essa irmã está precisando. Porque Tu és um Deus justo. Tu amas a justiça. E eu creio, Pai, nós não estamos também fazendo nenhuma barganha com o Senhor. Estamos dando com liberalidade, com amor, com carinho. Mas a Tua palavra diz que é típico do Senhor recompensar aqueles que obedecem a Tua palavra. Então, Senhor, estamos aqui dando com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Abençoa a nossa oferta, Pai querido, e multiplica. Abre os Teus tesouros escondidos, Tuas riquezas encobertas, para que possamos ter cada vez mais, ó Pai querido, investir no Teu reino. Porque, ó Pai querido, é uma obra santa, é uma obra que precisa de investimentos, é uma obra missionária. As missões, elas não podem ser paralisadas. As missões têm que caminhar, têm que ir, têm que avançar. E se nós deixarmos de semear, o chão vai parar de produzir. O chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Eu profetizo que milagres vão vir sobre a vida dos teus filhos. Eu não sei qual é a medida que o Senhor vai dar a cada um. Se vai ser 30, se vai ser 60, ou se vai ser a 100 por um. Mas alguma medida esse irmão, essa irmã vai receber, Pai, dentro dos próximos dias. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Podem me colocar.
Amém. Glória a Deus. Nossos agradecimentos profundos pelo nosso diácono Marcilon, sua esposa. Manda um abraço lá para o pastor. Pastor Sérgio. Manda um fraternal abraço lá para os irmãos lá, viu? Pastor, ministério. Deus abençoe. Abençoe o pastor também por ter liberado, né? Cobertura espiritual, por ter liberado para colaborar aqui com essa obra. Somos muito gratos pela vinda de vocês, viu? Deus abençoe. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Nós vamos terminar agora. Creio que Deus operou hoje, né? Porque se eu fosse orar pela suposta enfermidade do teu corpo, eu estaria anulando o que nós fizemos como ato profético. Ele não pode contradizer o que a gente fala, né? A gente tem que sustentar, né, o que fala. Amém? Mas, se contudo alguém quiser, após o culto, conversar conosco, com a Jaque, também que tem os dons do Espírito Santo, com a pastora Maria do Amparo, fique à vontade, após a bênção apostólica, tá bom? Então, eu creio que vai ser uma semana abençoada. Eu quero profetizar uma semana abençoada na sua vida. Coisas gloriosas da parte de Deus vêm acontecendo na vida de vocês. Deus venha recompensar, Deus venha, amém, agir na sua vida, dar livramento, dar escapes, amém? Que coisas sobrenaturais aconteçam na tua vida, amém? Vamos viver no sobrenatural, não vamos ficar só olhando para coisas naturais. Vamos subir níveis, amém? Suba níveis espirituais, porque Deus, ele se permita ser usado por Deus. Deus vai abrir portas de evangelização lá fora. Deus vai abrir portas com estratégias para você ganhar o seu colega de trabalho, o seu vizinho da direita, da esquerda, da vanguarda, da retaguarda, a sua família, amém? Nenhum deles vai ficar de fora da arca. Você e sua casa, eu e minha casa, amém? Seremos salvos. Nenhum deles vai ficar de fora, amém? Se tiver alguém que mexe com vício na sua família, ou está em alguma dessas coisas aí, eu profetizo que essas correntes quebram, né? A gente fica meio envergonhado de falar dessas coisas. Às vezes pode acontecer uma família ou outra ter esse nível de coisa, infelizmente, mas Deus tem poder para salvar através da oração, né? Nosso objetivo aqui não é julgar, não é acusar, não é apontar, é orar para Deus resgatar e salvar, se porventura há esse tipo de situação na vida de alguém aqui, da parentela de alguém, pessoa próxima, amigos, colegas, Deus, amém? Eu profetizo, você vai ser o instrumento de Deus para salvar essas pessoas, amém, queridos? Vamos então agradecer a Deus. Pai, eu quero te agradecer por mais essa noite, quero te agradecer pelo louvor maravilhoso que o Senhor preparou. O Senhor nos surpreendeu. Eu estou muito feliz por tudo o que aconteceu aqui nessa noite. Estou feliz pela vida dos meus irmãos que aqui estão em comunhão conosco, por ter participado, Pai, da comunhão, da santa comunhão com o Senhor. E sabemos que sairemos daqui mais alimentados, sairemos mais fortes, mais fortalecidos. E durante a semana permaneceremos na vigilância, estando vigiando o tempo todo em oração, ó Pai, em espírito de oração, ó Pai, fazendo a obra do Senhor, ó Pai, dando testemunho do Senhor e fazendo aquilo que o Teu Espírito nos orientar. Aqueles que irão trabalhar, que seja uma testemunha lá aos seus colegas de trabalho. Eles estão ali mais do que para trabalhar, mas estão ali também como um embaixador e uma embaixatriz teu ali, Pai, uma embaixatriz tua ali, Pai, naquele lugar, para serem usados pelo Senhor para a salvação eterna, para levar uma palavra amiga, até mesmo que não dê para falar uma única palavra, só com testemunho pessoal, com as suas atitudes, também é uma pregação, Senhor. Não pregamos somente com palavra, mas pregamos também com atitudes. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a vida dos irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém. Estamos terminados, queridos. Não está dando para abraçar, mas se quiser dar um tamo junto aí com o irmão, né? Não dá para abraçar, mas tamo junto, não? Então, faz um abraço aí simbólico aí. E vai chegar o momento que tudo isso vai passar, a gente vai poder voltar a nos abraçar. Que Deus abençoe a todos. Amém?